Paz do Senhor, estamos muito alegres de estarmos aqui junto com vocês novamente para estudarmos mais uma lição. Hoje nós estudaremos Moisés, a parte 2, onde nós vamos ver os 10 mandamentos que são dados a Moisés. Então você pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, um papel e vem comigo! Essa lição de Moisés, ela se encontra em Êxodo 13 até Êxodo 20. Mas para a gente pegar assim em contexto, nós vamos dar um ganchinho da lição anterior. Na lição anterior, nós vimos que Deus mandou 10 pragas e na última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, foi quando o faraó permitiu que o povo voltasse para a terra. Ele deixou o povo sair. Mas quando o faraó percebeu que não era uma saída temporária e que a mão de obra escrava ele tinha perdido, era um prejuízo muito grande para o Egito. O faraó começa a persegui-los e eles já estão a caminho. Saiu mais ou menos, a Bíblia fala, 600 homens. Só que a Bíblia não registra as mulheres e as crianças. Alguns teólogos dizem que é mais ou menos 2 milhões de pessoas que saíram e não saíram pobres não. Eles saíram com dinheiro, com coisas que os egípcios deram para ele, que na hora do desespero de mandá-los embora, eles deram o que eles pediram. Então eles saíram com materiais, com comida e com dinheiro mesmo, com bens. E eles estão então peregrinando no deserto quando o faraó vem atrás. Então nós vamos ler o capítulo 14, do versículo 1 ao 14, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampam defronte de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, o deserto o encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração do faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: Que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-no os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavalarianos e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hahirote, defronte de Baal-Zephon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros do Egito que vos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Eles tinham acabado de ver as 10 pragas que Deus fez, mas mesmo assim, esse povo murmurou. Será que não tinha sepulcro? Agora que nós estamos no deserto, olha Faraó aí, porque Faraó vinha com carro, vinha com exército, vinha com todo um aparato militar contra Israel, que estava totalmente desarmado. Então eles ficaram apavorados, mas Deus queria ainda executar juízo sobre Faraó. O que Deus faz então? Olha o que Moisés fala para eles. No 12 e 13. Se não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora sermos aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós e vós calareis.
Olha a resposta de Moisés no 13:14. Ele aqui dá 3 conselhos. Não temais. Eles devem ter pensado, não temer? Esse cara tá doido? O faraó tá aí, ó, atrás de nós, armado até os dentes. Como não temer? Segundo, aquietai-vos. O povo estava amedrontado e ele fala, aquietai-vos. Vede, o Senhor pelejará por vós. Gente, isso nos ensina o quê? Que quando a gente está aflito, está nervoso, não adianta você ficar falando, correndo para um lado para o outro. Olha o conselho bíblico. Aquietai-vos. Vede o grande livramento do Senhor, porque o Senhor peleja por nós. E o que o Senhor fez? Olha as providências que Deus fez, nós não vamos ler, está em Êxodo 14, de 19 até o 25. Deus mudou, Deus tinha feito o seguinte com eles, mandou uma nuvem de dia para guiá-los e também aplacar um pouco o calor do sol. Essa nuvem guiava eles. E tinha uma coluna de fogo para 2 coisas. Essa coluna iluminava o caminho para eles poderem caminhar à noite no deserto e aquecia-os do frio que à noite é o deserto. Então Deus fez estrategicamente uma coisa. Deus pegou a nuvem, colocou atrás. O próprio Deus, o anjo do Senhor também foi atrás, entre os egípcios e o povo dele. Deus, então, protegeu o seu povo. Segundo o que Deus fez, abriu o Mar Vermelho. Então, as providências de Deus. A nuvem, Deus mudou para trás, ficou entre os egípcios e o povo dele. Segundo, abriu o Mar Vermelho. Vamos ver como é que é. Deus pega o povo todo apavorado e fala, quietai-vos, vede o grande livramento que o Senhor fará hoje. 15, que nós estamos no mesmo capítulo, diz assim. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marcha. Levante tu o bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então o que Deus fala para ele? Por que clamas a mim? Marche. Olha a fé que Moisés teve que ter. À frente dele o mar, atrás um exército poderoso. E Deus falando para ele, marche. E ele pisa no mar. Pega o bordão, toca no mar e o mar abre poderosamente. Eles passam então com pés enxutos. A outra providência que Deus faz, além de abrir o Mar Vermelho, é criar confusão lá no arraial dos egípcios. Quando eles veem o povo atravessando o mar, eles acham que também vão conseguir. E eles começam a atravessar. Mas o que Deus faz? Deus começa a empenar as rodas, dificultar um pouco o trabalho deles. E eles se veem no meio do mar, totalmente desprotegido. O mar fecha em cima deles, eles são consumidos. O Senhor pelejou pelo seu povo, assim como Deus peleja por você hoje, viu, minha irmã? Então, essa lição de Moisés já nos traz tantas coisas lindas, né? Que Deus peleja por nós. Aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. E Deus abre o mar vermelho, Deus faz coisas lindas. Outras providências que o Senhor fez com esse povo está em Êxodo 16, de 1 a 35. Nós não vamos ler, mas olha que coisa linda. O povo estava no meio do deserto com fome. Deus envia, então, no versículo capítulo 16, 4, envia pão do céu, maná. Deus envia o maná. Que delícia! Pão com gosto de bolo de mel. Bolos com gostinho. Era um pãozinho branquinho que, quando eles acordavam, estava sobre o orvalho. Era para eles escolherem. Deus deu a instrução, colher todo dia a sua porção. Na sexta-feira, colhia dobrado, porque no sábado eles guardavam e não trabalhavam. O que eles fizeram, a gente vai ver também como esse povo é difícil, né, irmãos? Mas não é diferente da gente não, viu? O que eles fizeram? Quando chegou o maná, recolheram no primeiro dia e juntaram um monte para o outro dia. Tudo apodreceu, deu bicho. Desobediência a Deus é terrível, né? Deu bicho, é desentender, não adiantava. Tinha que comer, pegar só o que ia comer.
naquele dia. Então começaram a pegar somente o que eles iam comer naquele dia. E na sexta-feira eles podiam pegar a porção dobrada. Outra coisa, enjoaram do maná. Ai, eu quero carne, saudade das carnes do Egito. Pode um negócio desse? Mas o que Deus fez? Está em Êxodo também, 16, 8 a 13. Deus mandou cordonizes. Vinha voando as cordonizes que quando eles viam, caíam sobre o arraial. Então eles comeram carne até fartar. Então Deus deu maná, Deus deu carne e Deus deu água. Deus mandou Moisés tocar na rocha. 17, 5, Êxodo 17, 5 e 6, Deus envia água, né, para eles. Depois disso, eles estão então supridos as suas necessidades no deserto. No Êxodo 20, que é exatamente o contexto da nossa lição de hoje, Êxodo 20, Deus manda Moisés então subir no Monte Sinai e fala com Moisés. E o que Deus faz? Deus dá a Moisés os 10 mandamentos. 10 mandamentos é um código de ética para o povo. De 1 a 4, o 10 mandamentos é o relacionamento dos homens com Deus. De 1 a 4 é o dos homens com Deus. E de 5 a 10 é o relacionamento do homem com o seu semelhante. Então, nós vamos ver os 10 mandamentos, começando de Êxodo 20, o 3 nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Porque esse é o primeiro mandamento. Porque nós sabemos que o povo de Deus, os hebreus, eles ficaram no Egito 430 anos, dentro de uma nação altamente idólatra. Eles idolatravam a vaca, eles idolatravam a lua, o sol, o próprio faraó, o Nilo. Eles tinham muitos deuses. Então, o primeiro mandamento que Deus falou: não terás outros deuses diante de mim. No primeiro mandamento, ele requer o quê? Adoração exclusiva a Deus. E também nos mostra algumas verdades fundamentais. Primeiro, afirma a existência de um único Deus vivo e verdadeiro. Porque todos os povos ao redor de Canaã, além do Egito, aonde eles fossem passar, eram idólatras, eram politeístas, né? Segundo, revela a personalidade de Deus. Ele se revelou como uma pessoa, um ser que ouve, que pensa, que sente e que determina os seus propósitos segundo está determinado por ele. E terceiro, ele nega o politeísmo. Ele mostra que existe um só Deus, somente Deus Todo-Poderoso. Então, por isso, Deus colocou como primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, bem semelhante a esse, está no 24, diz o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Esse mandamento é parecido com o primeiro: não terás outros deuses, nem fará para ti imagem de escultura. Ele diz o seguinte, que não podemos fazer a imagem de escultura para nos prostrar, reverenciar, adorar uma estátua de pau, de pedra, seja lá do que for. Ele estabelece nesse mandamento a espiritualidade e santidade de Deus como verdades fundamentais que deve ser a essência do culto verdadeiro a Deus. Deus é espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Onde está isso? João 4:24. Deus é espírito, não precisa fazer nenhuma imagem querendo representá-lo. Então ele falou que não pode ser representado por nenhuma figura de animal, de ser, de nada. Não farás para ti
imagem de escultura. O terceiro mandamento está em Êxodo 20, número 7, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento, então, preserva a santidade do Senhor, o nome de Deus. Para entendê-lo, a gente tem que entender essa expressão, nome, tomar e em vão. No hebraico, nome representava a identidade da pessoa, né? Muitas vezes indica também caráter, outras vezes a posição em que a pessoa ocupava. E nós sabemos que o nome de Deus é maravilhoso, poderoso, todo grandioso é o Senhor. E a sua glória foi então revelada aqui por Moisés, pelos profetas, finalmente em Cristo e pelos discípulos. Tomar é pronunciar, expressar, ou usar ou aplicar a algum interesse. Vão significa falsidade, afirmação falsa, vaidade, presunção. A palavra hebraica traduzida em vão significa tanto vaidade como coisa oca, fútil, como falsidade. Então, tomar o nome de Deus em vão é usá-lo em conversas frívolas, com juramentos tolos. Você pode ver que a pessoa, às vezes, usa o nome de Deus para dar credibilidade ao que ela fala, que às vezes o que ela fala ninguém leva em conta. Então, ela pega, jura, coloca o nome de Deus, mas a Bíblia diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos, então, agora para o quarto mandamento. O quarto mandamento, então, está no versículo 8, que diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então seria do Êxodo 20, de 8 até o 11. A palavra sábado vem do hebraico shabat e do grego sabaton, significa descanso ou cessar. Deus então instituiu um dia de descanso depois de 6 dias de trabalho. É claro que Deus não precisa descansar, como nós os homens. A palavra descansar é na figura de cessar. Por que Deus não precisa descansar? Porque Isaías 40, 28 diz que ele não se cansa nem se fatiga, né? Mas Deus sabe que nós precisamos descansar. Então ele instituiu o descanso como uma necessidade da vida humana para restaurar as nossas forças, para o nosso equilíbrio emocional, para o descanso da nossa mente e para podermos também prestar um culto ao Senhor, para aprendizado da sua palavra. E é um símbolo profético também do repouso final. O povo de Deus alcançará na cidade celestial. Esse repouso final está lá em Hebreus 4. O sábado, então, para nós cristãos, esse dia de descanso passou a ser domingo. Por quê? Você pode ver que a Bíblia diz 6 dias trabalhará e no 7º descansará. Então você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta e muitos trabalham sábado, todo o comércio, né? Só mesmo funcionário que não trabalha. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias nós trabalhamos. E no 7º nós descansamos, que é o dia do Senhor. Nós vimos aqui, eu vou dar alguns versículos, que está em João 20, de 1 a 10, esse deslocamento se fez em virtude da ênfase que os discípulos deram em comemorar a ressurreição de Cristo no domingo. Então ficou instituído e nós guardamos, em vez de guardar o sábado, nós guardamos o domingo, separamos para Deus. Então eu sempre falo, domingo, irmão, não é o dia de você, vou para a praia, eu vou descansar, vou para o shopping. Não, você trabalhou 6 dias, o 7º é o dia do Senhor, é o dia de você estar na igreja.
na escola dominical, aprendendo a palavra de Deus, no culto, aprendendo um pouco mais do Senhor, levando visitantes para ouvir a palavra do Senhor. É um dia separado, fazendo uma visita evangelística para levar a palavra. É um dia separado para Deus. Aí todo mundo fala, nós não guardamos sábado. Sim, não guardamos como nome sábado, mas nós separamos o domingo como nosso dia do Senhor, um dia sagrado, separado para nós fazermos a obra do Senhor. Que isso fique bem entendido para cada um de nós. Não tem o nome de sábado, mas o domingo é especial, tem que guardar um dia para o Senhor. Esse é o 4º mandamento. Vamos ver o 5º mandamento, que se encontra no versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O sentido desse mandamento encontra no significado da palavra honrar. Em Levítico 19:3 mostra como um dever dos filhos de temer o pai. Paulo também fala em Efésios 6:12 em questão dos filhos em obediência, serem obedientes aos pais. E Jesus Cristo acusou em Marcos 7:9-13 os fariseus de invalidarem este mandamento, dizendo que isso era voto de Corbã. O que é o voto de Corbã? Eles diziam o seguinte, que se eles separassem o dinheiro para Deus, eles não podiam mexer. Então, esse dinheiro estava dedicado a Deus. Isso aí, que eles arrumavam como desculpa? Em vez de cuidar dos pais idosos, eles diziam que o dinheiro era voto de Corbã. Então, Jesus acusou eles de hipócritas. Em vez de estar seguindo honrar pai e mãe, eles usavam isso. Paulo também, em Efésios 6:1-30, ele se referindo a esse 5º mandamento, ele aplica aos jovens, dizendo que quem guarda, honra pai e mãe, prolonga-se os dias sobre a terra. Ele ainda exorta os jovens a guardar, a entender a importância de honrar pai e mãe, né? Muitos jovens estão tendo problemas hoje em dia porque não estão honrando pai e mãe, não estão honrando os pais. Isso é uma coisa seríssima, causa muito problemas na vida dos jovens e na vida de qualquer um. O 6º mandamento é não matarás, está no Êxodo 20:13. Então é a expressão divina do respeito à vida humana. Deus puniu severamente Caim quando matou seu irmão Abel. Deus destruiu toda a terra pelo dilúvio, por conta da violência que existia sobre a terra. E Deus também proibiu terminantemente o derramar de sangue logo após o dilúvio. A vida é um dom de Deus, né? Deus não permite. E a vida é tão importante que Satanás, em Jó 2:4, o que ele fala? Pele por pele, e o homem dará tudo o que tem pela sua vida. Não matarás não era contra toda a vida, e sim contra o homicídio, porque nessa época existia a pena capital. Você pode ver isso em Gênesis 6:13, Gênesis 9:6, e eu vou dizer sobre a pena capital alguns versículos que tem na Bíblia e como era a pena capital. Por exemplo, assassinato premeditado, está em Êxodo 21:12-14. Sequestro, Êxodo 21:16. Adultério, Levítico 20:10-21. Homossexualismo, Levítico 20:13. Incesto, Levítico 20:11-12-14. Bestilidade, Êxodo 22:19 e Levítico 20:14-16. Desobediência aos pais, era punido com a morte. Deuteronômio 21:18-21. Ferir ou amaldiçoar os pais, Êxodo 21:15, Levítico 29 também. Falsas profecias, Deuteronômio 13:1-10. Blasfêmia, Levítico 24:11-14. Profanação do sábado, Êxodo 35:2. Sacrifício aos falsos deuses, Números 15:32-36. O 7º mandamento, então, se encontra em Êxodo 20:14, que diz: não adulterarás.
Adulterar é violar a fidelidade conjugal, mantendo relação sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Então, é relação sexual fora do casamento, é o adultério. E esse mandamento, ele protege a família, a procriação ordenada e ética, protege a santidade do matrimônio, do amor, da vida, e tem ele as seguintes bases bíblicas. Primeiro, a unidade essencial entre o homem e a mulher ao se casarem. Então, a unidade entre o homem e a mulher ao se casarem. Segundo, a natureza divina da instituição do casamento e da família. Terceiro, o matrimônio é a primeira, a mais alta e a mais importante relação humana, porque envolve a intimidade de duas pessoas e de duas personalidades. O quarto, o matrimônio, isso é muito importante, irmão. O matrimônio simboliza a relação estabelecida entre Deus e Israel, por meio de um pacto. E também simboliza a relação de Jesus com a igreja. Está em Efésios 5, 22 e 23. O oitavo mandamento é não furtarás. Está em Êxodo 20, 15. Não furtar é o dever de honestidade de todo ser humano sobre a terra. E o incrível é que agora, no nosso país, a gente vê tanta desonestidade, tanta corrupção. Agora até que nós estamos mais sossegados, mas há muita roubo, é como se fosse normal o roubar, muita violação desse mandamento do Senhor. Mas nós, irmãos, servos do Senhor, nós entendemos, não é só porque está no mandamento, porque isso é um princípio de honestidade, de ética que todos nós cristãos temos e devemos conservar. O nono mandamento se encontra em Êxodo 20, 16, que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho é a expressão da mentira. E Deus repudia toda manifestação de mentira, porque Deus é verdade. Deus tem princípio de retidão e Ele tem verdade. No seu caráter não há nenhum engano e Ele não pode mentir. O falso testemunho é muito sério. Por exemplo, uma pessoa, né, no trabalho, na igreja, ela ouve uma fofoca de um irmão ou até de um colega de trabalho. Ela começa a passar aquilo para frente, não sabe nem se é verdade, mas ela começa a passar aquilo para frente. Isso é falso testemunho. Pode destruir uma vida, pode destruir um emprego de uma pessoa e fica proferindo. Por isso que Deus deixou estabelecido: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos vigiar, vamos guardar a nossa língua e vamos entender o que Deus espera de cada um de nós. E é muito sério isso, porque olha porque quem profere mentira é o que? É um mentiroso, né? Quem profere falso testemunho, conta, é um engana, é mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. Então a pessoa se torna filho de Satanás, é uma coisa seríssima. E Apocalipse 21:8 diz que o destino dos mentirosos, se não houverem arrependimento, é um inferno. Então, vamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas. Vamos aprender a abençoar, falar o bem da outra pessoa, seja lá quem for, do próximo. Vamos espalhar gentileza, amor. O 10º e último mandamento se encontra em Êxodo 20, 17, nós vamos ler: não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. A gente ouve muito falar assim: não podemos cobiçar a mulher alheia, o homem alheio. Não é só isso. A Bíblia que está nos dizendo que nós não devemos cobiçar, além da mulher, do esposo, do outro, nós não devemos cobiçar o carro, a casa, os bens, as coisas do outro. A palavra cobiçar no hebraico é amad, que é H-A-M-A-D, que significa desejar. Desejar em si é uma coisa boa, você desejar as coisas, né? Agora, a inveja,
que é o desejo maligno, porque é desejar o que não é seu, desejar as coisas do outro, querer ter o que o outro tem. A inveja é a podridão dos ossos, né? É uma coisa muito séria, é um sentimento maligno. Por isso Deus fala não cobiçar, não ter esse sentimento. A Bíblia então condena o sentimento de inveja. Mas você pode ao Senhor clamar a Deus, pedir para que Deus tire esse sentimento ruim e Deus vai te dar um sentimento bom, um sentimento sem cobiça, sem desejar o que não é seu, de inveja. E Paulo também declara que a cobiça é a causa de todos os pecados. Está em Romanos 7, de 7 a 8. Paulo diz que a cobiça pode levar a furtar, pode levar a mentir, adulterar, desonrar pai e mãe, matar, profanar o sábado, desviar os dízimos e tomar o nome do Senhor em vão, em juramentos e compromissos infiéis. Então, a inveja é a raiz de todos os males. Vamos trabalhar isso em nosso coração para que nenhum de nós tenha esse sentimento tão maligno. Bom, nós terminamos mais uma lição de Moisés. Falta a parte 3. Se você ainda não estudou a parte 1, você volta no vídeo 1 para você poder pegar todo o contexto da história de Moisés, que é um personagem maravilhoso. É o personagem que eu mais gosto do Antigo Testamento. Eu tenho o personagem que eu mais gosto do Antigo e do Novo. O Antigo Testamento é Moisés, pela sua mansidão, pela sua paciência, né? Sou assim fã de Moisés. E do Novo Testamento é Pedro, intrépido, fala o que pensa, sincero. Então, na próxima lição nós vamos estudar o resto da história do povo chegando a Canaã com Moisés, como eles se comportaram no deserto, como eles se comportaram com Moisés e com o próprio Deus, né? E eles chegando em Canaã e entrando em Canaã. Eles entram em Canaã então com Josué. Moisés não entra em Canaã. Moisés chega próximo lá do Monte Pisga, ele enxerga Canaã e não vê, mas isso fica para a próxima lição. E você então inscreva-se no meu canal, ative o sininho, que quando eu postar nova lição você vai ser notificado. Então até a próxima lição, te aguardo aqui no canal. Deus abençoe você, te dê dias prósperos e que você seja uma pessoa bem-sucedida na terra.